Oi gente, tudo bom? Eu sou Luísa Normê e este vai ser um vídeo ensinando como usar o pincel na aquarela. Os materiais que eu estou usando estão na descrição. Eu escolhi esses porque eles são bons para estudos, porque eles são mais baratos, mas eles não são adequados para aquarelas finais. Até porque esse aqui é um papel de 220 gramas, então ele pode enrugar e ele também tem uma textura que não é a melhor do mundo, mas é muito bom para estudos. E também eu vou estar usando a aquarela líquida da Aqualine, que eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando que esse tipo de aquarela desbota com o tempo, porém ela é baratinha e ela é muito boa para fazer estudos de pincelada, porque aí você não precisa ficar diluindo tinta quando é bisnaga ou então pastilha fica pegando, ela já tá tudo pronto aqui, líquida, com uma cor bem forte. É só meter o pincel e começar a pintar, então fica muito mais fácil. E eu vou usar o pincel que eu gosto sempre de usar, sempre coloco aqui também na descrição, é da Ceramic linha 705, tamanho 6, mas vocês podem usar outros pincéis. Esse é um pincel que eu recomendo mais para quem é iniciante, por causa que ele é redondo com ponta fina, então ele é mais versátil, por isso que eu uso bastante ele aqui no canal. Então vamos começar. Uf. O primeiro exercício que a gente vai fazer é descobrir quais tipos de pincelada a gente consegue fazer mudando o ângulo e a pressão do pincel. Então, primeiro a gente vai fazer uma coisa com ângulo, que é um pouco mais fácil. Então, a gente vai pegar um pouco de tinta. Ó, tem um pelinho. E aí, vamos começar assim. A primeira pincelada vai ser apenas uma manchinha. Então, a gente vai fazer primeiro uma manchinha e depois uma linha dessa manchinha, como se fosse uma continuação. A primeira que a gente vai fazer vai ser, digamos, a menor mancha que a gente vai conseguir fazer com esse pincel. Então, eu vou levantar bastante o pincel e vou fazer um pinguinho. Quase não dá pra ver. E agora, esse mesmo pinguinho que eu usei só a pontinha do pincel e com pouca pressão, eu vou fazer uma linha do lado. Ela pode ir até o final. Não precisa ficar uma linha reta, por enquanto é isso. Então, vamos fazer o segundo. Vou pegar mais tinta e vou agora inclinar um pouquinho mais o pincel e fazer um pouquinho mais de pressão. Então, eu vou inclinar assim. Já fiz uma mancha um pouco maior e com a mesma inclinação e pressão eu vou fazer a linha. Agora eu vou pegar mais tinta. Eu limpo aqui um pouco para não ter excesso. E eu vou inclinar um pouco mais o pincel, fazer um pouco mais de pressão e fazer a linha. A mesma coisa, sempre ir aumentando a pressão e aumentando o ângulo. Não tem problema ficar assim a tinta no final, tá? É porque ela vai acabando. Aqui de novo eu tô pressionando mais, inclinando mais. Ó, meu pincel tá bem inclinado. E a minha tinta tá acabando bem rápido. Agora eu vou colocar mais tinta no pincel e vou fazer a última. Então, ó, o pincel tá totalmente virado. É a maior mancha que eu consigo fazer com ele e a linha mais grossa que eu consigo fazer com ele. Então, eu pressionei bastante o pincel e deixei ele bem de lado. Então, essas são todas as possibilidades de pincelada que eu consigo com esse pincel, que é o número 6 de ponta fina. Então, dá para fazer muita coisa. Agora, na aquarela, a gente não usa apenas uma linha só fina, ou só média, ou só grossa. Às vezes, a gente quer fazer uma ilustração, uma pintura que a linha vai variando. Então, como é que a gente treina isso? Eu acho isso muito legal. É uma forma de usar a linha que deixa a tua pintura mais rica. Então, a gente vai começar, a gente vai fazer a mesma coisa que aqui em cima, só que na mesma linha. Já vou mostrar como é que é. Então, por exemplo, se eu começar com essa bem fininha, né? Então, a gente começa aqui ela fininha. E aí, eu vou começar a engrossar ela, só que continuando na mesma linha. Então, eu tô aqui fazendo pouca pressão e usando o pincel mais pra cima. Ele não precisa estar 100% assim, porque vai ser difícil de pintar. Ele tá já meio virado, mas eu tento... É um ângulo mais ou menos, eu acho que de 45 graus.
por aí. Só que eu tô colocando bem pouca pressão na linha, então eu começo fazendo assim, e aí eu começo a pressionar a linha. E pressionar mais, até ela ficar bem grossa. Agora a gente pode fazer ao contrário. A gente começa com a linha bem pressionada, o pincel bem achatado e ó, eu vou levantando o pincel aos poucos. Então agora eu vou fazer as duas ao mesmo tempo. Então eu vou começar fazendo fino aqui e aí eu começo a colocar pressão, achatar o pincel, aí eu começo a tirar pressão e desachatar o pincel e aí eu começo a fazer pressão e ó, façam esse tipo de treino assim várias e várias vezes até pegar o jeitinho. Vou fazer mais um, só que começando com pressão e tira pressão e bota pressão. E é isso. Onde que a gente pode usar isso bastante? Eu gosto muito de usar, onde eu mais gosto é para fazer pinturas botânicas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma folha e eu posso começar colocando pouca pressão no pincel, aí eu aumento a pressão e diminuo. E aí fica uma folhinha. Ó, aqui outra folhinha. Eu posso fazer ela maior, então eu posso fazer pouca pressão, muita, pouca. Aí eu posso vir aqui com pouca pressão, muita e pouca. E aí eu fecho uma folha. Aí eu posso usar isso aqui que a gente fez no começo, a linha mais fina e fazer um cabinho aqui, ó. Faz outro cabinho aqui. E aí, pouca pressão, muita pressão, pouca pressão. Pouca pressão, muita pressão, pouca pressão. Então, dá pra fazer várias coisinhas. Também, esses pintinhos que a gente faz aqui... é detalhe. Às vezes a gente tá fazendo, por exemplo, uma flor. E aí, tô ficando sem espaço. E aí, eu quero fazer umas bolinhas assim que saem. Uns detalhes da flor. Tá, dá pra fazer várias coisas. Então, eu quero fazer pingos de chuva. Então, eu faço com o pincel meio virado. Esse aqui é meio termo, né? Tipo, seria um desses do meio. Ou eu quero fazer pequenininho. Ou eu quero fazer grande. Outra coisa que a pincelada ajuda muito é na questão de preencher formas. Então, por exemplo, eu vou primeiro preencher uma forma mais fácil. Eu tenho aqui um quadrado. E aí eu quero preencher ele. Como é que eu começo preenchendo? Eu carrego bastante o pincel, porque eu quero preencher o mais rápido possível uma área maior ao mesmo tempo. Então, eu começo pegando aqui o pincel nessa ponta, e aí eu já vou achatando ele o máximo que eu posso, porque eu quero que ele preencha uma área maior. Só que aí eu chego aqui na ponta e eu começo a ter problema com detalhe. Pera aí, eu vou aproximar. Então, esse detalhe eu passo o meu pincel com a pontinha dele bem delicado para arrumar. Aqui também. Aí eu vou continuar, pego mais tinta e continuo. Aqui a minha tinta secou, então vai ficar uma mancha, porque eu demorei muito. Mas, ó, quando chega nos cantinhos, eu uso o pincel de uma forma mais delicada. Quando é aqui nessas áreas maiores, eu simplesmente uso o pincel super achatado, para ele preencher mais rápido. Quando eu chego nessas partes mais delicadas, eu uso a pontinha do pincel. Dá pra ver que eu tô fazendo umas manchinhas bem pequenininhas, assim, umas linhas, porque eu quero que fique a tinta dentro do quadrado. Claro que aqui eu fiz bem rápido e manchou mesmo assim. Vamos fazer outro. Vamos fazer, por exemplo, uma coroa. Então, como é que eu preencho essa coroa? Eu posso começar por aqui, com o pincel meio virado, mas não muito, porque a minha área não é super grande. Quando eu tô chegando perto,
Eu até coloco o meu dedo um pouco mais próximo aqui das cerdas e aí eu pego bem a pontinha dela, bem delicado, sem pressionar muito o pincel e pinto essa ponta da coroa. Aqui também. Ah, daí cheguei numa área maior. Então eu posso já virar mais meu pincel. Ó, como eu virei meu pincel e ele conseguiu preencher uma área bem grande muito rápido. Tô indo de novo para uma área pequena. Eu uso o pincel com ponta. Aqui eu uso o pincel mais ou menos com pressão média. E aqui de novo pontinha com pouca pressão. Agora que passamos por todas as possibilidades do pincel, pelo menos para quem está iniciando, eu recomendo fazer alguns exercícios e praticar bastante. O primeiro deles é o preenchimento. Então, eu recomendo fazer várias formas. Ui, acabei de me manchar. Várias formas geométricas, por exemplo, ela vem aqui, tem uma ponta aqui e faz assim. Então, tem que preencher essa forma, vai colocando pontas, vai colocando dificuldade, talvez colocando janelinhas no meio que você não pode pintar, então tem que contornar e ir trabalhando o pincel. Dessa vez eu não acho tão importante ficar se preocupando se a tinta secou, se ficou uma mancha no meio do caminho, não tem problema, porque assim, se a gente ficar se preocupando com tudo de uma vez, a gente não vai conseguir treinar nada direito. Então, recomendo não se preocupar agora com manchas, se a tinta secar tudo bem, mas tomar essa calma para pensar nos ângulos do pincel e tentar preencher a forma o mais certinha possível, sem sair, né, da linha. Não que seja um problema, claro, tem que pintar tudo dentro da linha. Não, eu apenas estou ensinando se você quer pintar alguma coisa dentro da linha, esse é o exercício que eu recomendo para praticar e ir aprendendo a ter mais precisão na pincelada e aprendendo como mudar a pressão, como mudar o ângulo para determinadas partes da forma, né? Então, coisas assim. O próximo exercício, que é bem legal, que é pra gente treinar essa linha mais fina, que é a mais difícil de fazer, seria assim, a gente pode fazer aqui uma forma mais arredondada. Então, por exemplo, eu vou tentar fazer a linha mais fina que eu conseguir, como uma meia-lua. Então, eu vou fazer aqui... Não, vou fazer um pouco mais grossa. Já, tipo assim. Fiz assim. Aí agora, a próxima, que vai ficar mais embaixo, ela tem que ser mais fina que essa. Então, vou tentar fazer mais fina. Agora eu vou tentar fazer mais fina. E cada vez tentar afinar mais. E aí fazer ao contrário. Começa grossa. E aí vai tentando afinar o máximo que conseguir. Dá pra ir até o infinito com essa aqui. E o último exercício é o exercício de pinceladas mais espontâneas. Então, isso para a gente treinar as possibilidades com a pressão do pincel. Então, é basicamente o que a gente fez aqui, só que meio livre. Então, realmente treinar o que acontece se eu faço o pincel mais fino e grosso, e daí eu puxo grosso, fino, e se eu viro o pincel mais de lado e eu aperto e desaperto, e se eu faço assim, assim. Então, assim, não tem limites. Eu tô indo assim fininho e aí eu pressiono, aí eu viro o pincel de lado e despressiono e o que acontece? Então é basicamente uma folha, encher uma folha inteira de pinceladas malucas. E esses são os exercícios de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Esses exercícios, eles são para ajudar também quem está entrando no Clube da Aquarela, que é o meu clube de assinaturas para quem quer praticar aquarela todo mês, por um preço acessível. E este mês, que estamos em abril, a gente está fazendo esse projeto aqui, que ele é todo de pinceladas. Então, para quem não sabe nada, eu realmente recomendo começar por esses exercícios e depois ir para essa pintura. Aqui, a gente usa essas pinceladas grandonas, que são essas aqui. Aqui, na casquinha do sorvete, a gente consegue ver uma linha bem fina, que é essa que a gente fez aqui primeiro. Temos aqui, dentro das folhas, temos essas linhas aqui, que elas mudam de pressão, então é esse exercício aqui. Deixa eu ver aqui mais. A gente tem linhas finas por aqui, linhas mais grossas aqui, essas manchas mais grossas, que são as que a gente fez por aqui, por aqui. E vamos ver. Tem um pouco de tudo. Aqui temos pontinhos menorzinhos, que também são esses aqui que a gente fez. E tem, claro, o preenchimento, que é todo esse fundo, que é o treino de preenchimento, esse aqui. Então, todas as pinceladas podem ser usadas nesse projeto, mas quem não sabe quase nada, eu realmente recomendo começar por aqui e praticar bastante antes. E o link para o Clube da Aquarela tá aqui na descrição, sempre, em todas as descrições de todos os meus vídeos. Você pode entrar quando quiser, mas dependendo quando entrar, vai estar projetos diferentes para assistir. Então, se quiser assistir esse aqui, é bom entrar por agora. Então tá, tchau!